Tudo bem, professor Tudo Leonardo? bem, Estamos no ar com o Viajando pela Literatura. É isso aí. Nós falávamos há pouco sobre o arcadismo, que era o pré-romantismo, agora eis o romantismo, Leonardo. Romantismo que abalou estruturas na Europa, fez diferença na França. A França com Victor Hugo, Os Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, mexeu com a Inglaterra de Byron, a Inglaterra de Mozart, trouxe o sofrimento do jovem Werther por Goethe na Alemanha, e o Rabicho em 1825 aconteceu nas bandas portuguesas, Alexandre Herculano, Almeida Garré, Camilo Castelo Branco. Aí o reboque é a sociedade brasileira. Como é possível entender uma sociedade que ficou sublimada nesse período, meu amigo? Pois é, Marlos, quando a gente fala de romantismo em termos filosóficos, sociológicos, nos remetendo à Europa, é interessante a gente lembrar, nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia, né, pessoal, a gente estuda mais o iluminismo, mas acaba esquecendo dessa contracorrente filosófica, sociológica, muito mais associada à cultura alemã, que é o romantismo. Então, em filósofos como Schiller, ou em poetas, cientistas, romancistas como o próprio Goethe, o escritor do Jovem Werther, a gente vê essa espécie de crítica a tudo aquilo que o iluminismo representava. Então, se o iluminismo representava a urbanização, a máquina, a indústria, aquilo que ficará conhecido como modernidade, o romantismo vai ser uma espécie de glorificação daquilo que estava sendo perdido pelo processo de industrialização da sociedade europeia. Então, o campo, os afetos, a emoção, ao invés da razão, né? Então, toda essa contracorrente filosófica, sociológica, até mesmo artística, ou sobretudo artística, ao iluminismo. E o curioso é essa imagem, né, que separamos aqui, ela ilustra bem isso. Né? A moça, claro, a literatura mais feminina, o romantismo endereçado às mulheres, sobretudo a prosa, será bem clara nesse sentido, as leitoras dos folhetins, mas aqui ela está assim, com todos os contornos, né? Ela está assim, sonhando, ela está lendo e está sonhando, porque o romantismo colocou essa espécie de torpor em uma parcela da sociedade, a parcela dominante da sociedade. Né? Os burgueses. Os burgueses, exatamente. Os burgueses. Então, eles passaram a viver isso. Né? Vamos devagar. E é muito interessante, coloca lá pra gente na tela novamente, a gente observar a expressão da mulher, que é uma expressão de desatenção. Sim, total. Né? Ela tá devaneando. Vagueza. Ela foi pro mundo dela, lá dentro, lá na cabeça dela, nos afetos, nas emoções, na memória. Nos desejos, né? Porque tudo era proibido. Isso. Tudo era deixado lá, não pode. Não. E se a gente contrapor a todas as representações do iluminismo, do racionalismo, da ciência, não, a gente vai ver uma atenção, uma razão, uma concentração. Então, o iluminismo nos coloca para fora de nós mesmos em termos racionais. Aqui não, a gente vai para o mundo dos afetos, a gente vai para o mundo das emoções. E aí é que está a beleza. E só pode fazer isso quem tem tempo, né, exatamente, Marlos? E a sociedade burguesa da época possuía esse tempo. Em história, no momento em que nós discutimos com a história, surge o surgimento do romantismo. Mas agora, em sociologia, nós separamos a segunda e a terceira geração. Porque, amigo Leonardo, a segunda geração é exatamente essa sobre a qual estamos falando, que é a que trouxe os poetas morrendo muito cedo. Álvares de Azevedo, grande representante, 20 anos. E ele deixa uma obra completa, tripartite, prosa, poesia e teatro. Fascinante, com 20 anos. Eu li Jovens com meus Alucinantes. 17 anos. É mesmo? Então, e Jovens Alucinantes. Então, a segunda geração, esta segunda geração, didaticamente, aqui para nós colocarmos do ponto de vista literário, é a geração que vai começar em mais ou menos 52 e ela vai terminar em mais ou menos 1865. E ela é chamada, não é, Leonardo, como geração do mal do século. Por que mal do século? Porque esse torpor que os jovens sentiam fez com que muitos optassem pela manutenção desse estado catatônico, eu diria, e optassem pela morte. Então a busca pela morte, o desejo, vem a morte que eu a quero. É muito interessante a gente pensar nessa proposta juvenil de vida que vai, de certa maneira, Marlos, marcar, me parece que desde então, toda a juventude
Não pelo torpor da morte propriamente dito, mas por essa dimensão mais crítica, raivosa Da sociedade. De querer aproveitar a vida como se ela não tivesse fim, né? Se você quisesse arriscar o seu a boemia, corpo. a boemia tornou-se essencial. É isso. A frequência. Aí está o nosso maior escritor. Então, esse é o mal do século e o escritor que você acaba de citar na sua leitura precoce, o grande nome de Álvares de Azevedo. Então, o Álvares de Azevedo surgirá dessa forma como um poeta completo, como um escritor completo, porque ele escreve a poesia, você está notando conosco, a poesia é o quê? A lira dos 20 anos, porque ele não viveu mais do que isso, ele morreu aos 20 anos, antes de completar 21, estava na iminência de... Na prosa, ele nos deixou os contos macabros. Eu creio que é isso que você leu também, essencialmente, os contos macabros, como Solfieri. Isso. Que então, aí você tem o quê? Noite na Taverna. Noite na Taverna, que são o quê? Então, os poemas malditos e os contos macabros. Então, Noite na Taverna são o quê? São contos desses que aproveitavam intensamente. E o teatro, porque ele também não ficou isento disso, e no teatro ele trouxe uma obra chamada Macário, que também era uma obra sinistra, lúgubre. Então, a beleza é pensarmos na sociedade recebendo esse tipo de injeção cultural, se é que se pode dizer isso, para aquele momento. Né? E é o momento da noite, né? É o momento do bar, é o momento das trevas, é o momento em que você coloca a sua vida em risco, é aqueles momentos de interstício social que a juventude propriamente dita se presta a explorar essa dimensão da vida, né? A tendência é que a partir da juventude, ou pelo menos historicamente, as gerações vêm se relacionando dessa maneira, né? A juventude numa tendência de risco, numa tendência de exploração das dimensões diversas da vida, e a partir desse momento a geração vai entrando nos eixos, né? Vai se colocando nos moldes sociais. E a marca, quando se entende o mal do século, na disparidade. Né? O mal do século poderíamos definir, sim, como uma grande doença, a tuberculose. A tuberculose contaminava mais esses que ficavam fora de casa. Não é o aspecto, porque mulheres eram menos contaminadas. Logicamente, as mulheres permaneciam no espaço interno. Não lhes era dado o privilégio de sair por aí batendo bolsinhas, a não ser que elas fossem cortesãs. Aí era um outro capítulo, uma outra situação. Mas aos homens, os homens eram dados a frequência nesses lugares, a frequentar esses lugares. E ali, a proliferação do bacilo da tuberculose se irradiava. Então, consequentemente, o mal do século tem essa dupla visão. Primeiro, da doença, a tuberculose é o mal do século, é a doença mais perniciosa do século, na compreensão deles, né, nessa passagem de 1800 a 1900. E mais do que isso, esse morrer, esse sofrimento amoroso. Agora, Marlos, é interessante para quem está nos assistindo aí, de repente começa a pensar, mas que coisa macabra que vocês estão falando, que coisa aí, será que não era melhor deixar isso de lado? Olha, não, cuidado, porque é agora que a gente precisa deixar muito sublinhado para os alunos, para os professores, que isso aqui é arte e não vida. E aí é muito interessante nós pensarmos na arte em termos sociais, em termos sociológicos, com uma dimensão em que esse lado B, digamos assim, da vida pode se manifestar. Né? Então, por exemplo, deixa eu fazer uma analogia para vocês aqui. Tem uma série de sociólogos, antropólogos que olham para os videogames violentos não de uma forma negativa, como se os videogames fossem influenciar os jovens a ser mais violentos, mas ao contrário, eles influenciam os jovens a ser menos violentos. Por quê? Porque você vai para o videogame, manifesta descarrega toda essa instintividade violenta que o ser humano guarda em si, afinal de contas somos bichos ainda, e depois você está pronto para essa vida civilizacional, você está mais tranquilo, mais calmo. Então a arte tem esse poder, né, Marlos, de a gente manifestar essas dimensões mais macabras. Além disso, extremamente importante, que o professor Leonardo menciona, compreenda, a literatura continua viva. Porque, embora tenhamos exceções, há pessoas que hoje, em pleno século XXI, agem tal qual.
você se depara com indivíduos que no século XXI, não, a tuberculose ela está afastada, ela é uma doença menor, ela existe. A penicilina controlou ela, né? Em cidades portuárias, com uma incidência muito pequena, existe uma outra cidade portuária, exatamente porque você tem pessoas vindo de todos os lugares, então pode haver, mas tudo é mais facilmente controlável. Agora, o estilo de vida, o jeito do sofrimento amoroso, desse encabrunhado de pessoas que vivem retraídas e que sofrem potencialmente, isso permanece. E permaneceu nesses jovens. Então, o Casimiro, ou melhor, o Álvares foi o primeiro exemplo. Mas junto com o Álvares, você vai listar quem? Casimiro de Abreu, Casimiro José Marques de Abreu, esse morreu aos 21 anos, escreveu um livro só chamado Primaveras, e Primaveras é um livro adolescente, por isso o Casimiro é um poeta adolescente. Quando você compara a poesia dele, que é bonita, as pessoas gostam de meus 8 anos, né? Saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. É um belo poema, sem dúvida nenhuma, mas é um poema quase que infantil. A poesia do Álvares é espetacularmente mais madura. E é isso que impressiona e faz com que Álvares de Azevedo seja, se não o maior escritor brasileiro do século XIX, e alguns vão dizer assim, não, claro que não, o maior escritor do século XIX é Bilac, na poesia, porque Bilac era o poeta das estrelas. A poesia do Bilac é um outro contexto de arte poética, que nós vamos discutir também nos próximos momentos aqui no Viajando. Mas a precocidade deste poeta é que impressiona, né? Da sabedoria dele, naquele ponto em atacar, em criar poemas malditos, como eram vistos, de extrema excelência. Então, o Casimiro era muito simples. A valsa também é um poema, professor, amigo que está nos assistindo, professora, que você pode recitar em sala, você pode musicalizar. Tu ontem na valsa dançavas, voavas tão longe de mim. Quem deras que sintas as dores de amores que louco senti. Quem deras, não negues, não mintas, eu vi. Então ele vai, como se fosse dançando num baile ótimo, né? Bonito. Eu gosto mais de Fagundes Varela, professor Leonardo, que foi o poeta que se aproximou, veja, ele colocou os ancestrais, os antecedentes, melhor dizendo, da poesia concretista que vai surgir lá na frente. Por quê? Porque ele já fazia poemas com formas diferentes. Ele fez um poema em forma de cruz, que é fascinante. Olha só. Em que ele coloca uma palavra, daí coloca 3, formando a cruz. Impressionante, amigo, para o século XIX. Então, ele Estamos já estava na segunda metade do século XIX. Exatamente. Né? E o Fagundes, é claro, ele teve esse destino triste, né? Alcoólatra. A biografia extraoficial dele reza que ele, num momento de embriaguez, teria voltado para casa e se joga na cama e ele acaba caindo sobre o seu filho, Emílio, e ele vai matar o filho. Nossa. Então, a partir disso, ele escreve o quê? Ele escreve o seu grande poema chamado Cântico do Calvário. Mas então essa aura triste, que você mencionou muito bem, essa aura está presente aqui. Porque os 4 poetas, então o Álvares de Azevedo, certo? É o Casimiro de Abreu, o Fagundes Varela e o Junqueira Freire viverão isso. Mas daí eu lhe pergunto, como é possível uma sociedade passar à margem desse processo? Vamos dizer assim, que parte da sociedade isso não chegou. As pessoas continuaram tocando as suas vidas. Mas aí, Marlos, nós precisamos lembrar que o Brasil, nessa época, ele já não tem mais aquela cara de fazendão que ele tinha até o começo do século XIX, até a chegada da família real portuguesa. Já é quase um outro país. Nós já temos aí uma certa urbanização bem característica, bem própria, bem singular, sobretudo no Rio de Janeiro, nossa capital. Exatamente, nós estamos falando, muito bem observado, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, exatamente, né? A capital é o grande centro do Brasil até a construção de Brasília ou até o desenvolvimento industrial de São Paulo no começo do século XX. Mas mesmo além do Rio de Janeiro, a gente já vê alguma urbanização significativa em Salvador, em Recife, né? Já no sul, ali com toda a influência gaúcha. Então, a marca aí, a palavrinha a nossa sociedade já está se complexificando, Marlos. Né? Nós já temos uma sociedade com diferentes estratos sociais, nós já temos uma sociedade que não é, por mais que a escravidão ainda exista, que não é mais aquela sociedade de escravo e senhor de engenho. Né? Nós já temos uma sociedade com diferentes atores sociais, nós já temos ruas importantes, como a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. E é possível dizer, dentro desse teu pensamento corretíssimo, que começam a surgir dentro desses nichos
dessas pequenas Exato, castas, isso. começam a surgir aqueles que se opuseram à escravização, que serão os representantes da terceira geração. Porque nós estamos falando da segunda geração, mas os representantes da terceira geração, liderados por Castro Alves, por Tobias Barreto, resistindo num primeiro momento, por Joaquim de Souza Andrade, também resistindo no primeiro momento, mas depois aceitando, esses trarão o quê? Exigirão a liberdade dos escravos, que é a terceira geração romântica. Que é a grande marca... Que é aquela que vai começar em 65 e vai terminar em 81. Que é a grande marca da liberdade, né? Se nós estamos falando aqui de uma sociedade urbana industrial, o que se pede no Brasil, esse vai ser o grande clamor aí da segunda metade do século XX, em termos, XIX, em termos políticos, é o fim da escravidão, baseado em todos esses princípios da liberdade que está vindo lá da Revolução Francesa, que está vindo da Inglaterra, que está vindo da independência norte-americana. Então, e aí muda esse cenário exatamente, na sua palavra, por quê? Porque agora nós já vamos para a terceira geração. Perfeito. E essa terceira geração, meu amigo, é aquela que trará justamente o desfecho do romantismo, mas que também já começa a apresentar os primeiros raios do realismo. É um outro período, então, que vai datar lá de 81, já mudando totalmente o contexto da sociedade brasileira. Interessantíssimo. Porque você começa a imaginar os movimentos, né? Eu creio que isso que te apaixonou sempre por você ter se decidido também por essa carreira, ou seja, pela sua formação. É entender que a sociedade é um organismo vivíssimo. Em completa transformação constante. Ele não para. E a literatura reflete tudo isso. Por quê? Porque se Álvares de Azevedo faleceu, e eles morreram muito cedo mesmo, esses poetas se foram, o mal do século, ele deixa uma marca ainda, Leonardo, ele vai deixando um resquício, mas esse resquício será substituído amplamente pela força da criação do texto de Castro Alves. Porque costumamos dizer, então, que a segunda geração é a geração do mal do século e do ultrarromantismo. É a geração da doença e é a geração do sofrimento amoroso. Mas a terceira, ela traz como ícone, se a primeira trouxe o índio, a terceira traz como ícone o condor. Por isso era chamada de geração condoreira, da liberdade. E Castro Alves é o seu grande representante por causa do livro Espumas Flutuantes. E daí a sociedade está vendo isso. Eu sempre fico imaginando, Ana, quando penso no poema Navio Negreiro, que é o grande poema de Castro Alves, qual foi a reação das pessoas ouvindo Castro Alves recitar de ponta a ponta este poema com versatilidade épica naquele contexto de escravização. Imagine, né? Isso deve ter, por um lado, nessa sociedade complexa, já cheia de estratos sociais e diferentes interesses políticos, por um lado, regozijo. Sim, né? sim. Por quê? Felicidade absoluta. Porque deu palavras para uma vontade política, para um posicionamento ideológico político de boa parte dessa população urbanizada, influenciada pelos ideais europeus, ingleses, franceses. Vamos lembrar aqui de um outro nome, de Joaquim Nabuco, lá no Recife, um sujeito super cosmopolita que foi diplomata nos Estados Unidos, representou o Brasil nos Estados Unidos, conheceu presidentes famosos dos Estados Unidos e vai escrever o abolicionismo. Então, né, gente assim tá desse lado. Agora, por outro lado, o senhor de engenho, quem vivia da renda do escravo, aí não vai gostar dessas palavras. Que é a terceira geração. Aqui você tem um quadro muito famoso, é o quadro do Vergalho. Essa imagem será retratada, inclusive, por Machado de Assis lá na frente. E claro, o que é curioso, o que é triste, é um escravo vergalhando o outro. Quer dizer, é um escravo agredindo o outro, quando se pensaria em algo contrário. Não é o único, há vários escravos ali, já marcados à direita, você vê as manchas de sangue pela chibata. Eles estão e se você, sendo agredidos, professor, aluno, está assistindo, está olhando e está se perguntando, mas isso não é uma contradição? Os escravos não deveriam se proteger? Claro, não, justamente. Por um lado sim, mas por outro lado é o jogo social, né, pessoal? O que você faz? Ou você joga o jogo social, ou você vai sofrer severas punições por não jogá-lo. Porque se ele não vergalhasse, ele estaria ao lado do
outro sendo vergalhado. E um terceiro faria esse trabalho por ele. E esse poema, professor, vale uma análise. Não se aveste, me permita usar esse termo, em ler esse poema na íntegra, em discutir esse poema na íntegra, porque ele começa muito bem. Então, era um sonho dantesco. Faça a ponte aí, vá buscar Dante Alighieri, vá buscar a Divina Comédia, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros estalar do açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas. Entre nesse mérito de explicar por que não poderia ser seio. Seria delicado demais, né, Leonardo? Deixando o seu seio, deixando o seu peito. Não, animaliza o personagem, animaliza a figura do negro, dizendo teta, como se fosse um animal mesmo. Então, suspender. Mas a parte pior não é essa. É o verso seguinte: magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Então, não tendo mais leite, pois a mulher está destruída, sobra apenas o sangue para o seu pequeno vampirinho, que ou suga o sangue materno ou vai morrer de fome. O que você assiste aí? Assista sim, com tranquilidade, Amistad, de Steven Spielberg, e perceba um pouco deste cenário. E um cenário que, enfim, né? Se você tem tanta gente concordando, acreditando, praticando isso no Brasil, toda uma dimensão política, artística que vai contra, qual é uma boa ferramenta, né, Marlos, de você lutar contra? É você vir com essa linguagem forte, Sim. Com essa linguagem que agora eu entendo, porque você estava dizendo que já preconiza o realismo, né? É uma linguagem que tenta descrever com um realismo, né, bem sacudir. forte. Lembra da primeira cena? Uhum. Primeira cena, a moça ali, esse estado é desconstruído na terceira geração. Porque você toma um espanto da realidade, fala, nossa, é mesmo, a gente faz isso. Né? Essas pessoas aqui que eu estou escravizando, essas pessoas que geram renda para mim, essas pessoas vivem isso. Enquanto eu estou tomando o meu cafezinho, enquanto eu estou, né, vivendo essa vida que o tempo me dá, eles estão vivendo esse tipo de condição. Obrigado, meu grande amigo. Obrigado. Muito legal, Marlos. Está aí o romantismo para nós pensarmos. Valeu, pessoal. Até a próxima.